vou cumprir estritamente o tempo, falar bem breve. Saudação aos membros da mesa, meu querido Rafael, Fábio e Edson. Saudação também ao professor Martônio Arango, de Apiaçu, né? Uma satisfação estar de novo nessa casa. Estive aqui semana passada, vou aborrecer o Fábio com mais ou menos o mesmo papo, né? Cumprimentar a Clarissa pela condução de todo o evento. Sei bem as dificuldades que isso envolve, já fiz bastante tempo, sobretudo quando a gente está fora de casa. Agradecimento ao Lênio, com quem eu aproveitar para registrar, né, que a gente está fora do Rio Grande, fora da província. Trabalho faz 13 anos, Martônia. Tu conhece bem o Lênio, deve imaginar o quanto fácil isso seja, né? 13 anos de convívio diário, desde lá bem no início, em 2001, quando ele me xingou por eu ter comprado umas bananas verdes, né? Que eu era estagiário e comprei umas bananas verdes, e ele disse: deve ser um incompetente, não consegue nem escolher bananas maduras, né? Estamos juntos até hoje. Eu vou falar sobre um recorde de 3 pesquisas. Depois disso tem uma outra história, que é o programa da TV, né? O programa da TV, ele disse: isso não vai dar certo. Não me convenceu. Aí passou alguns dias e ele passou a acreditar no projeto. Faz 7 anos que a gente está no ar em rede nacional. Vou falar sobre 3 pesquisas e uma proposição, que no fundo são as coisas que eu aprendi com ele durante esse tempo todo. A primeira delas, já falei sobre isso, Fábio, garantismo e ativismo foi o tema da minha tese, terminada em 2010, 2011, e o desdobramento de algumas coisas que eu fiz depois, né? A motivação disso, professor Arango, partia da figura do juiz, a atuação do juiz e de um ditado popular, né, de um dito popular que, até onde eu sei, não existe na Colômbia, não existe na América Latina, não existe na Europa, não existe nos Estados Unidos, que diz: de barriga, pança de mulher grávida, urna eleitoral e cabeça de juiz, nunca se sabe o que pode vir. Isso é um dito popular brasileiro com o qual se inaugurava o problema, que é o problema da atuação dos juízes, pelo menos dentro daquilo que a gente chama de constitucionalismo democrático brasileiro. O que se contrapunha aqui, né? Primeira coisa, delimitar, Edson, o que não é ativismo, o que não é garantismo, né? Tinha uma pesquisa aqui do Rio, uma pesquisa do Ribas, né, que falava de garantismo, ativismo e direitos fundamentais, usando o discurso dos direitos fundamentais para que a gente pudesse ter determinadas posturas proativas assumidas pelo Poder Judiciário. Então era justamente de desmistificar essas coisas. Primeiro, desmistificar tudo aquilo que se fala sobre garantismo no Brasil, que existe uma grande confusão aqui sobre a obra do Ferraioli. Segundo, fazer uma reconstrução do sentido que ativismo assume no Brasil, e a pesquisa da Clarissa é nessa mesma linha, de mostrar que a tradição americana e estadunidense é num sentido, de que isso passa por etapas, isso tem um outro significado dentro da common law e que não tem nada a ver com aquilo que surge no Brasil, sobretudo depois da emenda 45 em 2004. Fazer esse cruzamento, para fazer isso fui para a Itália, fui estudar com o próprio Ferraioli para mostrar como nós aqui, com uma matriz hermenêutica, e ele com uma matriz analítica, tínhamos no fundo as mesmas preocupações, construímos respostas diferentes, mas para um problema comum. Chegando lá, a brincadeira que se fazia, quem foi comigo foi o Alfredo Coppetti, que é conhecido de muitos de vocês, se brincava que, mesmo o Bobbio tendo conhecido Kelsen muito rapidamente, né, num evento só em Paris, Bobbio é uma espécie de filho de Kelsen, né, e Ferraioli é uma espécie de filho de Bobbio. Então nós brincávamos, logo, Ferraioli é o neto, né, seria o neto de Kelsen. Por que isso? Porque ele continua com um projeto do positivismo jurídico e da atualização da teoria pura do direito. Essa teoria que ele escreve agora em 2008 para cá, que ele chama de Principia Iuris, é uma teoria como se fosse a teoria pura, mas não mais com alguns conceitos, e agora com milhares de conceitos adequados ao paradigma do Estado democrático. Então, desmistificar essa questão do garantismo, a questão do ativismo, para fazer
para chegar à conclusão contrária àquela que se diz no Brasil, que o garantismo seria um reforço, um adepto, uma base, né, uma teoria capaz de justificar posturas ativistas, para dizer o contrário. O garantismo é incompatível com qualquer postura desse tipo. Dois exemplos bem recentes e distintos, o Lênio conhece bem, sobre níveis, a gente pode dizer assim, de ativismos que a gente vem verificando no Rio Grande do Sul. O primeiro deles, comarca de Júlio de Castilhos. Não sei se seria comarca ou se seria principado, né? Talvez teria que ser o principado de Júlio de Castilhos. Júlio de Castilhos tem um juiz que não concorda com o modo do Japiaçu, como está estruturado o sistema, né, dos regimes para cumprimento de pena, fechado, semiaberto e o aberto. Ele não gosta disso, então ele faz, Fábio falou sobre administrativo, ele faz uma portaria. Aquele ato administrativo que a gente coloca na porta, né, e se dirige às repartições públicas. Faz uma portaria e diz o quê? Abole o semiaberto, porque não funciona, transforma o aberto em prisão domiciliar, porque não tem vagas, e proíbe o fumo dentro do presídio. Se houver violação à proibição do fumo, ainda tem sanção leve e sanção média. E a portaria entra em vigor na data de sua publicação. Esse é um caso escandaloso, se a gente quiser dizer, de ativismo de um juiz que, enfim, teria que ter feito concurso. Não teria que ter feito concurso, teria que ter feito, se candidatado a senador da República, ou talvez a deputado federal. Não poderia ser nem deputado estadual e nem vereador, né, porque aí não teria competência, teria que avisá-lo, inclusive, desse pequeno detalhe. Esse é um caso simples, esse é um caso óbvio que aqui tem uma extrapolação das competências e uma invasão de esferas. O segundo caso, e aí vai um pouco na linha do que o Japiaçu falou, é o caso dos presídios do Rio Grande do Sul, onde, no fundo, é um pouco mais grave do que isso, e eu trabalhei bastante com o Lênio sobre essa questão, que são as soluções, isso virou um projeto depois, concluído esse ano, no início desse ano, que eram as soluções judiciais, solução judicial entre aspas, para o caos, para a crise do sistema penitenciário gaúcho. Então, eu fiz o levantamento, Japiaçu, de 10 anos, dos discursos de todos os governos que passaram pelo Estado, de 2003 a 2013. Tivemos governo Rigoto, tivemos governo Ieda, tivemos governo Tarso. O que todos esses governos diziam, o que todos esses governos prometiam e como é que o judiciário resolvia no cotidiano o problema. Em 2009, que é o governo Ieda e o Tarso é o ministro da Justiça, os juízes se reúnem na Júris, nossa associação, né, do Rio Grande do Sul da magistratura, e fazem um pacto em que dizem: não vamos prender mais. Mais de 60 juízes das varas criminais de execução penal disseram: não vamos prender mais. Domiciliar para todo mundo até que tenha as condições. Ou seja, resposta à margem da lei, por mais, né, bem intencionada que ela possa ser. Por que eu estou dizendo que esse caso é um caso sutil? Porque aqui o ativismo fica na entrelinha. Aqui todo o discurso é de que está se aplicando a Constituição, de que está se aplicando a dignidade. Então essa era a primeira solução judicial. Não vamos mais cumprir a legislação estabelecida no Estado de Direito. Por quê? Porque o Japiaçu sabe bem que a prisão domiciliar tem duas hipóteses lá na LEP. Essa não é uma hipótese de prisão domiciliar. De dentro do Ministério Público, Lênio faz um pedido de intervenção federal, apontando essa como a resposta constitucionalmente adequada. Se uma determinada unidade da federação não tem condições de resolver o problema e viola direitos humanos, direito da pessoa, está lá no 34.7 da Constituição, nos princípios sensíveis, caso de intervenção é. Ou seja, dentro do sistema de emergências, não sei como é que chama agora, constitucionais, né, essa seria a medida adequada para resolver o problema. Agora, bom, os efeitos que vai ter de ter uma intervenção federal num estado como o Rio Grande do Sul ou no Rio de Janeiro, isso, bom, é uma outra conversa. A governadora era do PSDB, o ministro da Justiça era o Tarso Genro. O que aconteceu? Agora, justamente o que o Lênio lembrou. Hoje, o atual governador é o ministro Tarso Genro, e o sistema nunca teve
nunca teve tão inflado. Semana passada eu falava aqui para o pessoal da Bahia, eles falavam do presídio Aníbal Bruno, né? Como se nós quiséssemos concorrer qual é o pior presídio da América Latina, né? Se é o Aníbal Bruno ou se é o presídio central. Então, bom, aqui tratando então essa questão do caos penitenciário como um exemplo também de ativismo. Por quê? Porque se constrói de dentro do Poder Judiciário uma resposta com argumentos políticos para resolver um problema atual. Depois disso, teve desdobramento, os juízes se reuniram para ir à corte, né, a OEA, a corte, a comissão e depois a corte, enfim, todo o procedimento, que também nos diz uma porção de coisas. Onde está a OAB, onde está o Ministério Público, onde está a Defensoria, onde estão todas as outras instituições para que os juízes precisem se reunir e eles irem à Comissão Internacional. Uma segunda parte, uma outra vertente daquilo que a gente tem feito, ainda sobre a figura do juiz, é o projeto esse do Direito de Literatura, onde eu venho trabalhando a questão dos juízes. Sai um livro agora sobre isso, meio do Lênin, na sequência. A figura, a representação do juiz na literatura, pegando vários modelos de juiz e tentando mostrar como a literatura nos conta isso de uma maneira muito mais interessante, muito mais profícua, muito mais reflexiva, muito mais produtiva. Um exemplo que cabe aqui e casa isso, talvez uma das peças, uma das obras mais hermenêuticas, profundamente hermenêuticas, seja O Mercador de Veneza. Arango começou ontem a fala dele lembrando do Gadamer, falando dos clássicos, que os clássicos são aqueles textos que constantemente nos interpelam. Muito já se falou sobre o Mercador de Veneza, muito se publicou sobre o Mercador de Veneza, mas o Mercador de Veneza sempre volta com um outro sentido. O que nos mostra isso, por exemplo? Shylock, o judeu, é um personagem que rouba a peça. Ele não é o protagonista, ele não é o que mais aparece, mas ele é o que tem mais força. Como é que o Shylock é interpretado quando a peça é encenada, lá no século XVII? Como é que ela é no século XIX? Como é que ela é depois da Segunda Guerra? Shylock não é o mesmo Shylock. Mais do que isso, dizem que Shylock se levantou contra o próprio autor, que Shakespeare perdeu o controle sobre Shylock. Shylock era, na origem, um vilão farsesco, era para ser cômico, era para dar risada, né? E se transforma com o passar da história num vilão herói. Nós nos compadecemos do Shylock, sobretudo depois que o Shylock é interpretado pelo Al Pacino, né? Ninguém consegue pensar no Shylock que não seja mais o Al Pacino. E em relação a Porcia, aqui como juiz, o exercício da função, a mesma coisa. A Porcia é enaltecida em um determinado momento da história. Deixando de lado a questão do Ehring, né? A Porcia é enaltecida, sobretudo no movimento do direito alternativo. No direito alternativo, nós usávamos a Porcia como uma figura para trabalhar no limite da lei, forçar as interpretações, para, num contexto de direito produzido ilegitimamente, resolver problemas. Isso era a raiz do direito alternativo dos anos 80 e 90 no Brasil, na Itália, muito antes disso. Tanto que tem uma escola americana que chama Escola de Direito Porcia. Porcia Law School. A pergunta é, por que insistir nesse mesmo modelo de juiz a Porcia, passados 25 anos? Precisa continuar fazendo esse tipo de atividade interpretativa? Tem uma chave de leitura no Mercador, em que Bassanio, na hora da grande encenação, diz para Porcia exatamente aquilo que ela faz no final do julgamento. Bem no início ele diz assim: assim suplico-vos torcer a lei uma só vez, ao menos. Tendes para isso uma injustiça pequena cometei, para fazerdes uma grande justiça, assim frustrando no seu intento a este cruel demônio. É o que ela faz no final das contas, torcer a lei. Ela coloca coisas na lei que não tem, faz uma interpretação super literal para produzir, claro, aí tem toda a questão, né, é uma questão estética, né, toda a questão do interesse, não tem imparcialidade nenhuma, também não dá para levar isso a outros extremos. Uma outra figura de juiz sobre a qual não vou falar, o Lênin já escreveu bastante, envolve
tanto a questão da discricionariedade, como a gente também poderia levar a um outro extremo e falar da questão de princípio, é o juiz Asdak. Ele decide como quer. Nós falamos que ele decide como quer, Lênio, mas ele acerta quando ele faz o círculo. Quando ele faz o círculo de giz e diz para a mãe biológica e a mãe de criação puxarem a criança, e a mãe de criação diz, eu não vou puxar, porque isso vai machucar a criança, e ele pega esse detalhe para decidir, ele decide por uma questão de princípio. Então, se ele erra todas as outras vezes, Lênio, essa é a vez que ele acerta. Quando ele constrói a saída desse modo, bom, aqui o princípio, se a gente quisesse, se eu fosse hoje do ECA, eu diria o princípio da proteção integral. Mas eu digo, quando ele diz, bom, essa então é aquela que vai cuidar melhor da criança e assim eu decido, tem um princípio por trás disso. Terceiro momento, terceira pesquisa, inclusive o Rafael também faz parte do projeto, deve começar no ano que vem, Fábio, um projeto lá da IMED, e eu estou encerrando, sobre o papel da doutrina. A gente fala do papel da doutrina, da importância da doutrina. A gente fez um projeto que é o seguinte, Martoni, todas as decisões, fazer um levantamento, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tem 49 órgãos fracionários, órgãos jurisdicionais. As câmaras cíveis, os grupos cíveis, as câmaras crime, os grupos crime e o órgão especial. Isso dá 49 órgãos fracionários. Não sou grande adepto das pesquisas empíricas, mas acho que o dado vai ter alguma utilidade. Pegamos por amostragem todos os acórdãos julgados em uma sessão de cada um desses 49 órgãos fracionários. Uma sessão inteira com, sei lá, 900 acórdãos, 1000 acórdãos, 1200 acórdãos de cada um desses órgãos fracionários. Abrimos acórdão por acórdão para identificar onde a doutrina está presente. Depois de identificar onde a doutrina está presente, criamos 6 categorias do uso, da aplicação dessa doutrina, para fazer um mapeamento de que tipo de uso da doutrina as decisões do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul fazem. Se é um uso retórico, se é um uso referencial, se é uma ratio decidendi, se é para reforçar um argumento, enfim. A partir daí, a gente vai ter tabulado como que o tribunal, e já existem todas as hipóteses sobre isso, no fundo é só para confirmar o dado, que uso que o tribunal faz da doutrina, como cada câmara aplica isso, quais são os relatores que fazem maior aproveitamento, que tipo de aproveitamento eles fazem para confirmar uma coisa que a gente está dizendo faz tempo, que é de que isso dentro dos tribunais não produz o impacto que se espera. Essa seria uma vertente da doutrina, a outra é como é que ela pode constranger, só que como é que vai fazer para constranger, não tem como fazer a pesquisa para te dar ela em números, mas para mostrar como isso não funciona ou não atinge os propósitos que são esperados. Depois poderia fazer a mesma coisa no Supremo, onde a gente já vai encontrar certamente dados e resultados completamente diferentes, o que não sei se é bom ou ruim, aí é uma outra conversa. Falei rapidamente das 3 pesquisas, essa questão da tese dos presídios, a questão da literatura, a questão da doutrina, que deve começar no início do ano que vem, e aí a proposição, agora que o Lênio voltou, conversei já com o Danilo, que é coautor da ideia, e com a Clarissa, que não está aqui, Lênio, da gente aproveitar essa primeira experiência, em que eu imagino que a proposta não tenha sido essa, e pensar para o ano que vem de fazer esses encontros, ou seminários, ou chama como a gente quiser, já posso até propor e me responsabilizar pelo primeiro semestre de 2015 com mais alguém, da gente fazer dos encontros da crítica hermenêutica do direito, que enfim surge como uma escola que vem se consolidando, da gente fazer uma coisa no sentido Kainan, que é o Martoni participou durante muito tempo, sabe que era uma das coisas mais produtivas que se fazia em nível de pós-graduação. Se tem hoje alunos que são de Minas, tem alunos que são do Nordeste, tem alunos que são do Rio, tem alunos que são do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, que a gente pudesse, não nesse formato de cada um ficar simplesmente falando aquelas coisas que a gente já sabe, todo mundo sabe que eu trabalho com garantismo, eu venho aqui e falo de novo sobre garantismo, e, enfim, e aí a gente fazer algumas experimentações com
com uma discussão maior, mais dialético, menos tempo, mais preparado para a gente fazer os desdobramentos, né, e, de fato, o que cada um está produzindo a partir dos mesmos pressupostos teóricos e metodológicos. Se o Rafa está desenvolvendo o assunto dele, ou enfim, se o Ricardo quer levar adiante a questão da prova de ofício, mas aí a gente prepara esse negócio e vem aqui e discute isso a sério, com uma preparação prévia, a troca do material, que era um modelo, né, o Martoni sabe bem, que era um modelo muito, muito bacana e que não é feito em lugar nenhum. Isso fortaleceria e consolidaria, enfim, os estudos de crítica e hermenêutica do direito, eu acho que de um modo significativo, professor Lênio. Pela atenção, obrigado.